currículo como invenção pedagógica, como artefato socioeducacional, ou seja, você não perde a processualidade, professora Tereza, a processualidade, sim. Jurema, a processualidade. Porque a processualidade diz do currículo. O que é isso? Quem fez assim? Quem estava intencionado e pensa dessa forma? Isso é de extrema importância. É ineliminável da compreensão de uma proposta, de uma política, de uma prática curricular. Tá? Se eu começo a falar em itinerário, em caminho, em percurso, eu perco isso. Que, ao mesmo tempo, é uma informação fundamental. Sim, quem foi esse governo que decretou parte do ensino médio por um ofício lá para uma resolução? Tá? Qual é a intenção disso e o que é que está por trás disso? Isso é fundamental para compreendermos essa invenção com o tamanho poder que assume no contemporâneo. Tá? Envolvendo os nossos estudantes, as nossas regiões, etc. etc. Né? Nas ações de... Aí eu vou para a parte técnica. Tá? Nas ações de conceber, selecionar... Eu vou voltar. Tá? Conceber, selecionar, organizar, institucionalizar, implementar, dinamizar, avaliar, e aí eu grifei no negrito. Conhecimentos, atividades, valores, visando possibilidades formativas. Primeiro, eu garanto que nós estamos tratando com uma invenção pedagógica, socioeducacional. Depois, eu garanto que, quando eu concebo saberes, conhecimentos, atividades e valores, quando eu seleciono isso, pego meu livro, ou pego um livro de educação infantil, de geografia, de história, que são esses saberes, conhecimentos e atividades que interessam para formar o meu estudante. Quando eu faço isso, quando eu organizo isso por disciplina, por projeto, por ciclo de formação, por competência, quando eu trabalho a institucionalização disso, é o que nós estamos fazendo, essa dinamização e avaliação, eu estou tratando com o currículo, que é diferente de didática, que é a mediação das práticas. Diferente da gestão, que é da conta da logística, dos recursos humanos, etc. etc. Tá? Onde eu tive, que popularmente são os conteúdos eleitos como formativos, ali mora o currículo, onde mora? No nível didático, tá? No plano do professor, no PPP, na hora que ele vai falar de currículo, na matriz curricular, que é onde todo mundo olha. Tá? Estão lá, concebidos, selecionados, organizados, institucionalizados, que tem os princípios com os quais o currículo vai ser... a sua dinamização vai ser por disciplina, por projeto, por competência, de conhecimentos, de atividades de valor, visando possibilidades formativas. E aí, me perdoe a expressão chula, é aí que o bicho pega nessa última frase. Formativo para quem? Para quem? Ou contra quem? Ou a favor de quem? Tá? É aí que nosso Paulo Freire nos ilumina. Tá? E aí a nossa responsabilidade aumenta. Quando a gente diz assim, índios reivindicam que sua história esteja lá no currículo contada, não com as omissões, as distorções, tá? E o pejorativo. Eu fui educado na minha Itabuna em relação aos índios de Olivença, que só tinha ali cachaceiro e preguiçoso. É assim que as elites da minha Itabuna viam os índios de Olivença. Um dia que minha filha antropóloga viu isso dos tios dela, ela ficou vermelha, ela queria ir no pescoço de roupa. Calma, calma, porque é uma história longa. Eu vou lhe contar essa história para você até compreender essas pessoas um pouquinho, porque um dia você poderia ver seu pai adolescente falando isso. Tá? O antropólogo foi duro ouvir isso, Índio, a cachaceira, preguiçoso, etc, etc. Então, assim, esse formativo, ele é sempre valorado. E aí, por consequência, você vai para a aprendizagem. Quando a base fala em direitos da aprendizagem, isso está no livrinho que nossos colegas socializaram na lista sobre currículo e educação infantil ontem à noite, em que a autora, na introdução, já fala, discute direito. Direito de aprendizagem a partir de quê e de quem. Não estou só contestando a base, estou dizendo nós. Quando trabalharmos com isso, nós vamos pensar em quem? Tá?
para lá a gente fazer com que reflita, né, as nossas demandas, as nossas vocações e assim por diante. Tá? Ou seja, a base nos inspira, a base fala, né, nesses direitos de aprendizagem, é um avanço, porque sai do paradigma da necessidade para o da carência, para o paradigma do direito, é um avanço, mas é um avanço que você tem que colocar sob atenção, sem problema nenhum, isso não é queixa, não é acusação. É dizer assim, ó, vamos aperfeiçoar isso. Direito a partir de que questão? Aí eu digo direito, e listo uma série de possibilidades de competência. Mas será que aquela região, aquelas pessoas acham que esse é um bom direito? Não é uma impossibilidade que eu estou colocando, não é assim, colocar sob, né, problematização, mais uma vez o nosso Paulo Freire, bom, algo que é importante para um Estado, né, que é um país. Bom, então, assim, isso do formativo é fundamental. O formativo é sempre valorado. Vocês concordam? Não sei se concordam, mas nem toda aprendizagem é boa. Nem toda aprendizagem é boa. Tá? Eu peguei um pedacinho, o que me propunha, né, o golpe militar de 64, tá? Um pedacinho não me interessa uma sociedade pensada daquela forma. Não me interessa, tá certo? Por prescrições, né, e ameaça de que ou você pensa assim, ou você está excluído, ou desaparece. Tá? Peguei um pedacinho ainda muito triste, né? Não era colegas na UNB, né, que amanheciam enforcados e, né, segundo a linguagem que a gente dizia, foi suicidado. Porque essa era a justificativa. Né? E a gente, nós não interessamos coisa como tal. Vamos à frente. Né? Eu diria a vocês assim, essa é uma apropriação técnica que, pelo menos a mim, eu fico calmo com isso. Eu sei de onde isso partiu. Tá? Isso não né, a partir de um campo pedagógico, é uma invenção do pedagógico. Secular, mas é uma invenção do pedagógico. Bom, qual é, na realidade, o construto fundante disso? São os saberes, os conhecimentos organizados, né, para formar as pessoas e as atividades, onde estarão possivelmente as competências, né? São atividades, saber de uso, tá certo? Mas, olha, eu não ficaria satisfeito se eu parasse aqui. Tá? Porque se a gente olha bem, isso não é suficiente. Tá? Isso é uma apropriação técnica, razoável, tá? Situada, tá? Que não nos permite confundir alho com bugalhos. Tá? É simples, não é didática isso. Tá? Não é gestão, tá bom? Não é psicologia. Tá? Tem relação? Sempre terá relação. Tá? O nosso campo é um campo de hipercomplexidade extremamente plural. Bom, pedagogia, por exemplo, ao mesmo tempo é ciência e é arte. Tá? Que tem que ser olhada dessa forma. Né? Os puristas ficam discutindo se é ciência, se não é ciência, se é arte, se não é. Ora, né? Isso, né? Foi que motivou a separação entre bacharelado e licenciatura, aquelas confusões que a modernidade fez com que a gente fizesse. Né? De um lado da teoria, da outra da prática. De um lado está a mente, do outro lado está o corpo. Vocês da educação física aí sabem da confusão que isso fez, tá bom? De um lado está a sociedade, do outro está o sujeito, de um lado está a cultura, do outro está o indivíduo. Essas coisas estão todas entrelaçadas. A gente pode até, tá, para melhor estudar, fazer uma distinção. A distinção não é fragmentação. A disciplina fez isso com a gente, né? A gente ainda pensa o mundo aos fragmentos, tá? Roberto, só uma dúvida. Quando você utiliza invenção pedagógica que dá uma roupagem diferente ao ato político? Não. É um ato político, sim. Tá? É um ato político. Quando, por exemplo, eu falo de professores. Tá? Quando eu falo de professores, ao mesmo tempo pode ser um ato técnico, explicitar alguma coisa, mas no meio disso é transversal, eu ponho um ato político, por exemplo, do discurso de quem trata com as tecnologias que o professor é dispensável. Isso, além de ser, para mim, um argumento técnico, o professor não é pior, melhor, nem maior do que ninguém. Ele é um texto vivo, um sujeito vivo, tá?
e importante na sua singularidade. Por isso ele é insubstituível, na sua singularidade. É isso aí. Tá? O currículo, na sua singularidade, é um ato pedagógico. Traz da política, traz da sociologia. Gente, o campo de currículo, você tem filosofia de currículo, sociologia de currículo, antropologia do currículo. Tá? É uma vastidão de coisas para a gente estudar. Tá bom? Convido quem quiser um dia aparecer por lá para a gente debater essas coisas, tá? Na universidade. Os encontros são os dias? Sempre quinta-feira pela manhã. Tá? Agora com metodologia científica, mas próximo semestre currículo de novo. Para territorializar essas discussões, certo. Como que a gente podia? Como? Né? Nós fazemos um híbrido entre, tá? O encontro explicitativo com, tá, as comunidades de prática envolvendo professores de escolas, bom? E aproveitar isso para poder, inclusive, trabalhar uma política de formação. Com a sensibilidade que nós vamos botar um país. É difícil, né? A gente mora aqui, não é difícil. O pessoal que mora fora, isso que não é Nordeste, a gente sabe disso. A propaganda do turismo mostra Salvador, Carnaval, acabou a Bahia. Né? Levador Lacerda, Capoeira, acabou a Bahia. Acabou a Bahia. Olha, e aí, para complementar essa questão conceitual, eu falo assim, formação, né, que é esse nó, que eu digo com meus estudantes, é aí que a porca tosse o rabo, a cobra vai fumar, essas coisas que a gente aprendeu aqui entre nós, né, que se configura por processo de construção de aprendizagem, que formação é processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem valorado. Quando eu digo alguém está se formando, eu tenho que ter muita responsabilidade com isso. Porque essa aprendizagem ela tem que mostrar que está sendo valorada da perspectiva da técnica, ética, política, estética, cultural e também espiritual. Um currículo que não tiver atenção a isso aí, né, é você voltar a um mundo que após a Segunda Guerra Mundial nós não quisemos mais. A ciência descobre a ética perplexa, porque matou milhares de pessoas com Hiroshima e Nagasaki, lá com a bomba atômica. E aí, o que a humanidade fez consigo próprio? A física chega a essa perplexidade e as outras ciências também. E as ciências humanas aguçam esse debate. Não há conhecimento amoral. E imagine conhecimento elétrico formativo sem preocupações éticas. Imagina um professor de matemática chegar num quadro negro ou lá com seu slide e assim, aprenda esse cálculo, porque é só isso. A obrigação de vocês é aprender. Por mais que essa narrativa a gente ouve de vez por outra. Não, a matemática tem uma função social como qualquer área de domínio. Aliás, não há divisão de ciências humanas, ciências... Toda a ciência é humana. Literalmente humana. Tá? Tem que estar sob a égide do debate, tá? Como nós estamos fazendo aqui, da humanização e qualificação da vida humana. Não tem por que separar, mas separar. Né? Essa tocada que a modernidade nos apresentou. Então, né, eleito compartilha essa formação enquanto uma construção social e articulada de perto com outros processos e procedimentos pedagógicos. Tá? O currículo atualiza-se por relação com didática, relação com gestão escolar, relação com sociologia, relação... Tá bom? Relação não é a mesma coisa. Os atos de currículo, de forma socioeducacional, e nesse sentido, veiculam a formação ética, política, estética e cultural. Nem sempre explícita. Aí eu não queria entrar no método, que é muito acadêmico. O currículo existe. Só sinteticamente, muito rapidinho. Quantas coisas eu aprendi de machismo na minha escola, que eu não sei como entrou por aqui, e tornou-se público. Fica no seu inconsciente, inclusive corporal. Currículo oculto. Tá? Eu não sabia que eu estava me formando machista. Tá? Óbvio, depois que eu me lembrei que meu pai disse, você vai comprar o quê? Sandália japonesa? Isso é coisa de viado. Mas depois, né, de 5 anos, meu pai só ia para o armazém dele de sandália japonesa. Tá bom? A época, né? Não era as havaianas, era japonesas. Tá bom? Então, assim, eu tenho clareza, mas eu não tinha. Era um currículo oculto. E nós temos, né, que ter a clareza de que
os atos falhos pelos quais nós nos formamos, eu perguntaria a vocês, quem está acima dos atos falhos? Absolutamente ninguém. Então, a ideia de currículo oculto nos favorece uma autocrítica sobre o que fazemos. Tá? Estabelecer uma intercrítica sobre o que fazemos. Tá? Nem sempre coerente, nós temos dilemas, estamos aqui com dilemas. Tá? Ambos dilemas, das contradições, das ambivalências, dos paradoxos. Sim. Tá? Nem sempre absoluto, âmbito das apropriações. Quem achar que a BNCC vai ser um ato de absolutismo, está, né, ingenuamente enganado. Nós vamos nos apropriar de uma forma mais, né, obediente, de uma forma mais, né, transgressora, de uma forma mais de uma apropriação, né, responsável, outra mais ou menos, vai acontecer isso. Claro que a responsabilidade ética, política nos diz, né, quanto mais qualificarmos esse momento, mais, né, nós podemos ir além da BNCC, como, por exemplo, eu imagino, não estou me arvorando, seria um currículo Bahia construído a partir dessa experiência. Tá? Então, assim, essa é esse é um conceito de currículo. Por que eu trouxe isso para vocês? Pela minha preocupação do que eu vi e ouço, não só no debate da BNCC, mas nas escolas, com os colegas, tá? Uma dificuldade enorme. E, às vezes, há uma coisa assim, é tão complexo que a gente não pode conceituar. Opa, qual é o ser humano que não conceitua o mundo? Senão, a gente não interpretava nada. Tá? Sim, não temos que buscar uma interpretação absoluta, universal, até porque não existe. Tá? Eu falo para os meus estudantes, olha, isso aqui, tá? Bricolem como vocês quiserem, peguem autores, aproximem, autor que vai, né, dar ênfase mais aqui, mais ali. Mas, olha, o que a gente está propondo é algo razoável para a gente distinguir bem isso que um dia nós chamamos de currículo. Tá? E que não façamos confusões, tá? No sentido não de que a gente não erre, não, que não faça bem. Tá? Imagina você receitar alguém e dizer, não faça mal. Não, a ideia é isso. Como a gente pode ajudar, com uma concepção como essa, fazer com que as pessoas façam 12 horas. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então, o que falamos do sentido de currículo é essa ideia que eu coloquei naquele conceito. Tá certo? Claro que o sentido se esgarça, amplia-se, a gente discute mais, né? Por que tanta importância dada ao currículo? Já coloquei, né, também essa discussão, né? E a origem da BNCC, o aporte legal também, já sabe, a Constituição já tocava nisso, a LDB já tocava nisso, né? Depois a gente resolve politicamente colocar isso para acontecer. Tá? Inspirações, né? Maior e melhor coesão em termos de modelo e proposta curricular. Sim. Várias implicações, vários interesses, várias ideias em conflito, tá? Mas a centralidade é essa coesão. Perigosa, sim. Tá? Qual é o perigo? Cair na homogeneização. Gente, a gente está, né, passando por um momento de aprendiz de feiticeiro em relação à heterogeneidade. Porque a nossa tradição é de homogeneizar para ser eficiente. É a nossa tradição, a nossa cabeça foi mais ou menos formada assim. Né? Nossa escola que só tinha meninos, depois só meninas, depois... Né? A nossa experiência. A nossa, porque eu estava... Né? Isso quando começa, né, tinha alguns, inclusive, oficiais do CPM que foram centrais nesse debate, esqueci já o nome deles, ele me perdoe, mas olha, começa, um ruído. Começa com um ruído. Tá? Mas um ruído que algumas pessoas acreditavam, tá, na qualificação da instituição, tá, que tem uma forma conservadora, sim, tá? Isso é óbvio para qualquer pessoa que trabalha lá, mas que nesse sentido avança e tem avançado. Tá? Então, assim, é uma coesão, e outra é uma política transnacional de resultados. Tá? Não tem um dúvida. Tá? É para a obtenção de resultados, tá, no nível transnacional, e nós aí não temos que perder, né, a nossa capacidade crítica de nos perguntar, mas resultado, né, qual é o interesse disso nos diversos segmentos implicados. Entre nós, né, nós vamos colocar público o nosso interesse já para nos colocar.
Tá? Eu estou colocando nós, que eu estou implicado, isso aí foi convidado aqui para um momento. Eu estou implicado nisso, serei cobrado, tá? Inclusive por estar implicado. O grande mote da política é alcançar competências, viu direito, aprendizagem e desenvolvimento com política pública. Isso aí a gente está, é um mote. Está lá. Bom, o que é que nós vamos fazer com isso? Nós já estamos aqui discutindo, nós estamos adiantando, inclusive, as coisas. Bom, aqui só um exemplo do NCC da Educação Infantil, né, a proposta pautada na Diretriz Curricular Nacional, o que foi uma coisa boa para mim. Não jogou fora as diretrizes curriculares, né? E nem não vem jogando fora. Tem preocupações, mas isso, né, é algo importante. Prioridade aos campos da experiência e da interdisciplinaridade. A gente já, de certa forma, né, problematizou, questionou, mas de que perspectiva de experiência está sendo proposta. Tá? É fácil a gente chegar aí e trabalhar com isso. E da interdisciplinaridade. Eu tenho uma conversazinha com vocês sobre isso. Né? O que trata essa ideia de interdisciplinaridade? O que ela está falando? Ela está falando ainda de disciplinas. A semântica. Bom, concordo que as disciplinas terão que superar a hipersonalização que provocou fragmentação, né, desconexão, e aqui entre nós, o currículo é estudado, vendo a disciplina como um modo civilizatório de ver o mundo. E temos que concordar com isso. A disciplina nos ensinou a ver o mundo como, né, a maioria de nós ainda vê hoje. Uma dificuldade enorme de criar uma consciência relacional. Outra, e isso não é para acusar as pessoas, é assim, compreenda as pessoas. Nós somos filhos e filhas desse eto civilizatório. E para mudar isso, nós temos que compreender e conversar com as pessoas. Porque as pessoas ficam assim, estou desanimado porque fulano... Olha, toma cuidado, tá? Isso é bom para a ideia de política política. Conversemos, conversemos e conversemos. Formemos e formemos. Essa é a nossa praia. Não tem outra saída. Tá? Porque, por exemplo, nós estamos lidando... você tem hoje 8 a 10 modelos curriculares contemporâneos que tentam superar a disciplina. O currículo projeto é um. O currículo por organização é outro. É o tema gerador que está lá. Você entra pelo tema gerador. O currículo competência, você entra pela competência, você não entra pela disciplina. Ciclo de formação, você entra pelo tempo, tá, fundante da formação. Tá? Então, você tem, né, um monte de possibilidades. Agora, assim, as pessoas estão experimentando e têm o direito de experimentar, e aí o direito também de errar, de resistir. Quem não tem direito é nós, assim, olha, tem coisa mais, né, do que disciplina. E aí eu venho com uma provocação para vocês, que é um mote nosso, tá? Do nosso grupo de pesquisa já há 20 anos. Tá? Além da interdisciplinaridade, por que não trabalhar com uma ideia de multireferencialidade? Disciplina é mais uma referência importante. Não tem ilusão que nós vamos precisar por muito tempo ainda dela. Tá? Mas olha, essas referências do mundo do trabalho. Não é disciplinar. Nós somos trabalhadores da educação. Nós produzimos conhecimento na nossa sala de aula. Muitas vezes tem nada a ver com a produção disciplinar. Tá? E os saberes do mundo do trabalho, né, seja lá de onde vier. Tá? E os saberes do mundo da política, do mundo da espiritualidade, onde é que isso tem disciplina? Isso aqui da lógica disciplinar pela qual ela foi construída. Tá? Ciência, comprovação, etc, 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 etc. Essas coisas não formam. E os saberes familiares? Essas coisas não formam. E o currículo tinha que conversar com isso? Mas claro que tem que conversar com isso, dialogar com isso. Tá certo? Eu presenteei, né, porque é quase um ato político. Né? Roberto estava lá, né, comigo em Brasília, conversando, com a professora Índia, que a gente já começou a conversar antes daqui, sobre minhas inquietações. Eu escrevi um romance de formação chamado A Orquídea Negra. Tá? É um debate da minha praia, meu tique nervoso, é meu toque, meu transtorno obsessivo compulsivo, que é a questão da formação e da educação. Mas é uma história de vida. É um romance. Tá?
em que o tempo todo eu me vigiava. Eu não tenho que ser Roberto universitário aqui. Tá? Eu tenho que ser alguém escrevendo uma ficção que tem interesses educacionais. Existe uma área da literatura chamada como romance de informação, desde a Alemanha, passando por Jorge Amado, Capitão de Areia aqui, né, etc, etc. Então, outros referenciais, por que eles não vêm do currículo além da disciplina? Tá? Por que eu não trago uma professora, como eu fiz um ano retrasado, professora leiga do campo, em Feira de Santana, que deu um show diante de uma plateia universitária sobre como ser mãe, professora, líder comunitária, tudo ao mesmo tempo. Líder religiosa, tudo ao mesmo tempo. Né? E que ela dizia assim, que vocês ficam se gabando porque tem as tecnologias avançadas. Vocês sabem onde eu me informei? Tá? Nas aulas radiofônicas, tá bom? Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Antes de vocês fazerem formação por tecnologia, eu já estava fazendo. É claro que falhava, saía do ar, mas foi lá, né, que eu me formei também, professora. E depois, ela também no magistério, né, a professora Antônia. A gente estava discutindo o currículo de formação de professores. Né? Era para homenagear? Não, era para ouvir saberes que muito da disciplina não nos diz. Trazer uma referência que não é disciplinar. Tá? E você tem uma abertura para isso muito interessante. Por exemplo, o que a juventude está fazendo hoje? Não é nada disciplinar. Esse meu filho que faz um doutorado, né, em ensino de história, com as séries televisivas, né, com a série Game of Thrones, ele não viu isso. Sabe, quem provoca ele ainda como professor da educação básica, um estudante fez assim, professor Tárcio, me diga uma coisa, é verdade que os cavaleiros templários estiveram no Egito? Menino, você viu isso aonde? Tá? Você viu isso aonde? No RPG. No livro do Jogo das Interpretações, no RPG. E Tárcio sempre foi jogador de RPG desde pequeno. Essas referências, né? Por exemplo, o fato de eu ter interpelado a colega da Unicamp, professora, onde está a cultura, a cibercultura, que hoje as crianças, né, também vivem intensamente a sua ludicidade. Estou terminando, tá, minha gente? Por quê? Tá? São referências fundamentais. São referências fundamentais. Não precisa ir longe. Conversa com esse povo. Eles vão dizer onde eles estão, o que é que eles estão fazendo. Tá? Cabe a nós exercício formativo. Tá? O doutorado em educação da UFBA achou que o trabalho de Tárcio de tese era extremamente interessante para a formação do professor Nelson Preto, de Paulo Couto, né, de Mila, o pessoal lá das comunicações. Bom, é a provocação multirreferencial. Sim, as disciplinas têm uma potência, ainda vai ter uma potência muito grande, a gente deve relativizar a disciplina, a interdisciplinaridade a transdisciplinaridade já é muita coisa interessante. Agora, não só. Tá? As experiências humanas, tá, em vários setores também produzem saberes. Deixa eu fazer aqui um marketing, o nosso 5º colóquio, tá, de currículo, estudos em currículo, pesquisa e formação, os dias 7 e 8 de novembro próximo, a programação já está pronta, vai falar de saberes. Saberes, currículo e formação. Tá? A primeira mesa... 7, 8 e 9. Novembro. 7, 8, 9. A primeira mesa, uma mestra, doutora em educação e mestre em capoeira, a professora Janja, tá? As quilombolas, né, Filipas do Recôncavo, ó, o Paicote, né, um líder comunitário do Candomblé do Recôncavo, né, vai ser a primeira mesa simbolicamente arrumada para isso. Óbvio que tem, né, conferencistas de outros países, tá? Conferencistas de currículo daqui, eu vou divulgar com todo prazer entre nós, bom, implicar também, quem sabe, nós daqui, né, nesse momento, que é importante, mas é essa tentativa que a gente faz de mostrar, olha, há saberes produzidos para além do nosso umbigo. Nós somos acadêmicos, professores, olhamos lá, nos nossos livros demais existem saberes, tá? E a gente aprende muito com esses saberes. Tá? Acabemos com a ideia de que existe o saber acadêmico e o senso comum lá. Isso já acabou.
Até porque nós temos também nosso senso comum cheio de erro, perdoe o termo, cheio de sacanagem lá dentro da universidade, né? Cheio de coisas imorais. Nós temos o nosso senso comum. Então, né? Vamos sair do salto e dizer assim, ó, tá? Lá, aquilo que a gente imaginava que é senso comum, tá? Por exemplo, a pedagogia, educação formal e não informal. O que é isso? Será que as iniciativas comunitárias são meramente informais? Tem muita formalidade lá, só que a gente não conhece e dá um termo pejorativo. Como também entre nós tem muita coisa do informal que a gente não divulga para ficar no salto. A educação tradicional e a educação, né, contemporânea e tal. Mas que conceito de tradição você está me oferecendo? Se o historiador e o antropólogo souber disso, não vão gostar do que você está dizendo, senhores pedagogos e pedagogas, porque sai de nós. Essa coisa da educação tradicional sai de nós. As tradições também têm coisas muito interessantes. A gente pode até ter coisas também para criticá-las. Mas as tradições, no sentido geral, tá? Tem coisa, inclusive, que a gente sequer tocou o dedo lá para compreender. Por exemplo, como os anarquistas nos ensinaram a autogestão. A gente esqueceu, professor Roberto. A gente esqueceu. Tá? A educação à distância vive atordoada com excesso de evasão, que as pessoas não conseguem uma autonomia, uma autogestão da sua própria aprendizagem. Tese fundante do anarquismo na educação. É uma tradição dos anos 50, ou menos do que isso. Né? A gente sequer botou o dedo para compreender aquilo. É uma tradição que é de extrema contemporaneidade da nossa perspectiva de necessidade. A gente sequer foi ofuscada pelos movimentos políticos e assim por diante. Tá? Só uma inovação, acho que para o grupo todo, é muito caro a gente tentar responder individualmente aquele final da concepção política, o professor Roberto Vaz, né? Para possibilidades formativas. Né? Eu achei muito bacana a concepção, que eu concordava também. Quando a gente olha para o visando possibilidades formativas, eu acho que a gente olha para a multireferencialidade, a gente pode pensar como é que essas etapas, ensino fundamental e ensino médio, elas vão dialogar, elas vão se perceber enquanto sistema de educação básica, uma vez que está colocado para o nosso desafio, que não é ainda agora lugar, mas que a gente vai se envolver nesse desafio para pensar, que é olhar para uma multidisciplina curricular do ensino médio que vai, ainda que não toque a multireferencialidade, provocar uma abertura para a multidisciplinaridade das áreas. A base a gente sabe que ela está colocada por área, dificilmente se envia para retroagir e vai voltar para a organização por componente. Então, assim, de fundamental para médio, que ponto de conexão nessa organização curricular a gente pode tentar estabelecer, se a gente deseja e acredita ser possível estabelecer, olhando para o ensino médio que vai abrir um espaço para a organização teórica do conhecimento, para uma dimensão de itinerários que talvez não toque na coisa vazia lá que o médio apontou, mas que possa tocar no que cabe para a gente enquanto possibilidade formativa. Formativa que sujeito, que direito importa, que se quer constituir enquanto projeto de sociedade dentro da engrenagem curricular, que é só uma engrenagem da política educacional. Eu acho que é importante se provocar para pensar, né? Possibilidades formativas para formar quem, que sujeito, para que sociedade, e como se fundamentava dialogar com o ensino médio dos anos finais, uma vez que o arranjo de disciplina curricular do ensino médio muda muito na sua perspectiva de organização. E se a gente acredita ou não na multireferencialidade, se a gente pensa em perspectivas fora do campo disciplinar, porque a gente tem na mão a faca, o queijo e a prata. Né? Podendo fazer escolhas para enquanto rede, enquanto sistemas, acho que é um momento histórico que cabe as redes municipais um processo de tentar fortalecer o regime de cooperação desse federativo. Se a gente quer só se apropriar da base feminista colocada disponível dos municípios, se a gente quer abrir um campo um pouco mais de vanguarda, de mexer mais profundamente na estrutura desses políticos, uma vez que no ensino médio a gente tem de uma perspectiva, mesmo quando o processo né, assodado, manipulado, péssimo, de abertura curricular, mas está dado para nós. A gente pode fazer coisas interessantes demais. E eu olho muito para o que você estava contando, né? A multireferencialidade, os outros saberes não classicamente acadêmicos, enciclopédicos, que fazem muito sentido, tem um peso normativo como a dimensão ética da sociedade, muito mais profundo que todas as nossas disciplinas, juntas e não unidas. Né? Então, acho que é uma provocação para a gente começar a pensar. Possibilidades formativas para que sujeitos, para que sociedade, e vamos
tratar só de apropriarmos a base fundamental, vamos tentar reorganizar o ciclo de qualificação intermediário dos anos finais do ciclo fundamental. Porque se a gente vai ter o esforço só de se apropriar, não vai pensar, se provocar a estruturar essas outras possibilidades. Até porque o nosso discurso todo aqui tem sido propositivo, né? Mesmo faz uma apropriação, é um discurso propositivo. Tem uma oportunidade histórica interessante. Bom, minha gente, assim, prosseguindo a garantia do direito ficou um pouquinho assumido, a garantia do direito à aprendizagem, ao desenvolvimento, também foi um tópico que Indra colocou para nós. Eu já coloquei isso do paradigma da necessidade, da carência ao discurso do direito. Acho que isso são avanços. Tá? Trabalhei muito com isso debatendo currículo da educação infantil, né, da perspectiva do currículo comunitário, do currículo da escola pública. Nesta garantia, ampliar a concepção da aprendizagem para além do psicopedagógico. Eu acho que o que a colega acabou de dizer é fundamental. Tá bom? A aprendizagem é um fenômeno também social. Tá? A aprendizagem também é um fenômeno cultural. A aprendizagem também é um fenômeno político. Tá? E não reduzirmos a aprendizagem ao cognitivo, como a gente tem, foi a nossa formação que fez isso com a gente. Né? Eu ainda fui do tempo que tinham 5 psicologias lá na educação. Tá? Era uma psicologização total. 5 psicologias na pedagogia. Era totalmente psicologizado. Ainda tinha um curso de especialização em psicopedagogia, né? Para poder completar a questão. Compreender que a aprendizagem só se legitima de forma socialmente referenciada. Eu acho que você, né, o seu discurso foi maravilhoso. Você foi no foco, né, de forma socialmente referenciada, valorada. Exemplo, as aprendizagens contemporâneas das crianças, foi o que eu já coloquei como exemplo na minha conversa com a professora. A aprendizagem contemporânea implica em espaços plurais e complexos, né, de aprendizagem. Ó, não tem nem dúvida, se aprende na escola, se aprende no cinema, se aprende com documentários, se aprende na internet, tá? Se aprende na cidade. Tá? Quer dizer, você aprende nos espaços, em tempos da religiosidade. É preciso que a gente abra a nossa parabólica e veja isso e se pergunte como é que a gente pode, sem pulverizar, com responsabilidade. Tá? Isso, as pessoas têm medo, às vezes, disso, entendeu? Eu compreendo, mas é preciso que a gente, se isso passa para a gente, né, algo de real, então vamos fazer o enfrentamento. Né? Em termos curriculares, a escola necessita de se constituir numa organização aprendente. Isso se inclusive no conceito da administração, a ideia de organização aprendente. Ó? E qual é a importância? Né? Via a constituição de espaços de aprendizagem atualizadas, né, e qualificadas. Ó, a escola como organização aprendente, em termos curriculares, é muito que a gente já tinha com muita simplicidade dito aqui. Como é que a escola pode se mobilizar e dizer assim, vamos construir um tempo para repensar o nosso currículo, tá? Vamos construir um tempo e espaço para pensar bem esse currículo, né, nosso de cada dia, tá certo? A partir da sua autonomização, uma organização aprendente. Tá? Claro que aprende somos nós, né? Mas esse coletivo se torna aprendente enquanto escola. E isso, em termos de currículo, para mim, é caríssimo. É a questão política da democratização. Tá? Nada mais, nada menos do que isso. Tá? Um currículo escolar do presente e do devir, já falei também sobre isso. Uma escola socialmente referenciada, com currículos que garantam o bem comum. Como é que essa base nacional comum curricular vai lidar com o bem comum? Que é uma outra coisa. Bem relacionado, mas é uma outra coisa. Tá? O bem comum não é a base só. Ele ultrapassa a base, né? Que é a qualificação de todos e todas via um currículo plural e emancipacionista ao mesmo tempo. Bem comum, eu não estou falando aqui uma pluralização desvairada, que você não saiba nem onde se agarrar, mas um bem comum que a gente elege como importante, tá? Mas que a gente não jogue a pluralidade fora, e isso seja uma pauta emancipacionista. Tá bom? Que, novamente, o nosso Paulo Freire vindo aqui para nos inspirar. Currículo orientado em competências, saberes, habilidades, valores e uso, já falei sobre isso. Superação do modo disciplinar com conteúdos abstratos de organização cultural, já falei sobre isso. Pedagogias intensamente ativas e construcionistas. Por quê?
A ideia de saberes em uso, né, ou vai por aí, ou não se realiza. Tá? Estava se falando no discurso da em Brasília em sujeitos ativos. Aí eu interpelei a colega da Unicamp, qual é o sujeito que não é ativo. A ideia de sujeito, semanticamente, já é isso. Um ser de subjetividade que tem intenções, que faz opções e toma decisões. Isso é sujeito. Então, sujeito ativo. Agora, a gente pode falar em pedagogias ativas, porque nós temos uma concepção de pedagogia que realmente não é isso. Mas sujeitos já são seres de atividade, né? Constantemente. Não é à toa que, mesmo dormindo, a gente sonha coisas que gosta, que não gosta, que projeta, que nos incomoda, mas somos ativos. Mesmo inconscientes, somos ativos. Aliás, a psicanálise que foi refinada e nos dizer, olha, tem coisa importante ali, tá? Olhem para isso. Como é que vocês dormem e sonham. A avaliação com especificidade na observação das competências a serem desenvolvidas. Ou seja, já toquei nesse assunto. Essa é uma modificação muito significativa. Os dispositivos de avaliação são bem diferentes do que nós estamos acostumados a lidar, porque a ideia de saber em uso. Isso vai deslocar muito. De uma prova, para sair de uma prova, de uma simples prova. Não é? Ou de um simples portfólio, mas ali na sala de aula. Um simples instrumento. Tá? A professora também ainda propôs falar um pouquinho, vou ser mais rápido aqui, né, sobre as teorias e modelos curriculares. Né? Não nos interessam mais teorias tecnicistas, funcionalistas e a crítica de currículo. Isso aí acho que é... Né? Nos interessam as teorias reconceptualistas, ou seja, que traz como sentido, por exemplo, o que a gente está discutindo aqui. Como é que as diversas regiões vão apontar para nós suas demandas e necessidades, nós vamos estar trabalhando com a Base Nacional Curricular, sensibilizados com esses indicativos. Isso são formas de reconceptualizar o currículo como política. As teorias críticas e pós-críticas, vocês perceberam que transversalmente ao meu discurso há uma disponibilidade para uma criticidade, mas não há criticidade de substituir e descartar. É uma criticidade que, inclusive, compreende o que é contrário, compreende o que é contraditório, e procura fazer um esforço de, em não sendo ingênuo, em não sendo perverso, nós assumirmos responsabilidades para a qualificação. Bom? Teorias pós-críticas que dizem assim, desconfiem lá em currículo dos absolutos em currículo. Porque você tem lá uma cultura, porque você tem lá um contexto, você tem lá sujeitos esperando discutir isso que seria interessante para eles. O absoluto, como é que faz com ele? Desconfie dos iluminismos. Eu tenho a luz, eu resolvo. Tipo, olha, currículo por problema, o PBL é o que interessa aos médicos, enfermeiros, fisiologistas. Olha, lá na UESC é um deles. Aliás, foi discutido lá, pessoal. A gente poderia dizer que essa visão que o senhor está trazendo é uma visão crítica, multirreferencial? Seria uma redução? Olha, eu estaria confortável, sem problema nenhum. O tempo todo eu estou pensando, por exemplo, no papel. Falar de currículo, a gente fica pensando no papel da escola, né? Porque a gente pensar no currículo é pensar em uma outra escola, uma outra dinâmica, até no espaço, no tempo. É um desafio, não é só o currículo em si, né? Sim, a sua complementação eu realmente mais calma. O currículo por si só não é capaz de mudar a educação como um todo, nem mudar a escola toda. Né? Isso tem que cuidar, tá certo? A gente não pensar isso. Agora, não podemos abrir mão de dar espaço, porque é muito importante. Tá certo? O muito importante quer dizer que é só. Tá? É assim, a gente não cair no que nós caímos um dia, né? O construtivismo não vai resolver. Não. Não foi só a política de Estado, de governo, não. Tá? As corporações teóricas até hoje existem na universidade, como, por exemplo, se o marxismo
eu tenho exceções no debate marxismo, mas o marxismo não vai resolver tudo. Tá? A psicanálise vai resolver tudo. Tá? A epistemologia, a genética piagetiana não vai resolver. A modernidade criou essas metas narrativas que os pós-críticos, assim, desconfiem disso. Porque se você dá uma problematiza isso. Tá? E dentro dessas teorias pós-críticas, né, os pós-pluralistas dizem, olha, trabalhe com o sentido das pessoas. Não trabalhe, né, sobre elas. Trabalhe com elas. Você vai encontrar os sentidos delas. É por isso que, por exemplo, na forma de trabalhar com o currículo, né, eu coloco uma primeira categoria que está nesse livro aqui, o meu pós-doc na Universidade do Rio, em Portugal, que é começar tudo pelas conversações curriculantes. É algo que, assim, é ineliminável. Ou conversa com as pessoas, ou não dá. Conversações curriculantes. Inclusive, assim, eu faço uma agressão à gramática. Eu boto com M, tracinho, versações. Para dar os dois sentidos, né, políticos do que a gente está querendo. Conversos. E os pós-críticos, né, pós-coloniais vão dizer assim, até que ponto esse currículo com o qual nós nos formamos não foi um currículo colonizador. Aqui o pessoal da decolonização. Tá? São fantásticos, a gente ler, tá terminando mesmo assim. Você me permita essa licença poética? Eu gosto muito dela, tá bom? Diana Calcanhoto. Vamos comer Caetano, vamos desfrutá-lo, vamos comer Caetano, vamos começar. Vamos comer Caetano. Vamos devorá-lo, degluti-lo, mastigá-lo, vamos lamber a língua, vamos comer Caetano, vamos começá-lo, vamos comer Caetano, vamos revelar-nos. Adriana Calcanhoto. Muito bom. Não queria, né, com um bom admirador de rock até hoje, né, Floyd, isso aí que foi a crítica na The Wall, né, a música, que realmente a gente vem batalhando para que isso não aconteça em termos curriculares. Bom, e que isso aí seja possível, né, esse equilíbrio de diferenças, bom, que tomam uma forma interessante, que tem uma estética, que convivem numa certa harmonia não determinada, mas que pode, no final, né, por concluir, uma indagação que não quer acabar, tá? Tipo, lá não dá para a gente ver a BNCC como o currículo da escola, o currículo, isso não pode ser. Bom, uma reflexão ali no clamor, né, que a gente faça esse caminho que eu estou percebendo intuitivamente que a gente vai fazer. Tá? Muito bom. Como sempre. Obrigado. Eu tenho uma netinha para pegar na escola. Muito obrigada. Vamos fazer o seguinte, olha, são 12h37. Nós retornamos que horas? 1h da gente? Não. 1h não. Tem que ser antes. 14 horas, né? 14 horas. É, porque às 16. 14 horas. Até 16? Até 16. É. A gente fica das 14 às 16, certo? Mas antes vamos agradecer, né? Ao professor Roberto por estar conosco aqui. Nós ficaremos aqui, acho que o dia inteiro, né? Eu falei preocupado com a hora, mas todo mundo querendo mais que continuasse. Então, nós queríamos lhe agradecer muito por essa brilhante apresentação, por essa manhã que nos inquietou, pelo menos eu cochichava aqui com o Jurema.